Boa noite, caros alunos. Sejam bem-vindos a mais uma disciplina aqui no Instituto Federal de Rondônia, no curso técnico para informática para a internet. Vamos trabalhar a disciplina de programação orientada a objetos. Quem vai estar trabalhando essa disciplina com vocês? O professor Lilo Yold, podem me chamar de professor Lilo. E o professor José Márcio, meu professor assistente, que a gente vai estar trabalhando juntos. Boa noite, pessoal. Meu nome é José Márcio, tá? É um prazer estar aqui com vocês hoje e nas próximas aulas no decorrer dessa disciplina. Esperamos aí que nós possamos ter aí um bom aproveitamento dos estudos do que vão ser apresentados. Uma boa interação, né, gente? Acho que o segredo é a interação. Para conhecer um pouquinho mais, né, esse aqui é o meu nome completo, Lilo Yold Cury de Lacerda, é o nome libanês, tudo bem? Sou bacharel em Ciência da Computação pela UFSC, né? Mestre em Ciência da Computação também. Eu sou analista programador pelo Ministério Público e já trabalho há 20 anos com informática e dando aula 16 anos. O professor José Márcio, né, basicamente, né, já tem essa experiência, larga experiência também, né, professor? Isso, é bem parecido o nosso currículo. Nós tivemos uma formação bem semelhante, somos colegas aí desde a época de faculdade. Também sou mestre pela Universidade Federal de Santa Catarina e atualmente eu trabalho também no governo federal, na empresa de processamento do Ministério da Fazenda, o SERPRE. Boa, gente. Então, agora que a gente se apresentou, vamos à aula. Bem, gente, a gente vai falar agora de programação orientada a objetos, né? Antes de mais nada, a programação orientada a objetos é uma maneira um pouquinho diferente de programar, não é mais aquela programação estruturada que nós vimos nas disciplinas de linguagem técnica de programação. É uma linguagem, é uma maneira mais rebuscada e, vamos dizer, mais atualizada, porque basicamente todos os sistemas que estão sendo desenvolvidos hoje, para a web principalmente, para dispositivos móveis, que é a nova coqueluche do mercado de informática, eles utilizam paradigma de orientação a objetos para esse tipo de desenvolvimento, para esse tipo de criação de aplicativos, né? Na ementa da disciplina, vamos falar basicamente, tá? Uma introdução ao conceito e aplicação da programação orientada a objetos. Vamos falar de conversão de tipos, de classe, objetos, instanciação de classes, construtores, atributos e métodos de classe e instância, arrays, encapsulamento, modificadores de acesso, herança, polimorfismo e que são classes abstratas e interface. Percebam, gente, que a gente tem um conteúdo bem extenso para a gente dar até a nossa última aula. Vão ser 6 aulas, 5 aulas de conteúdo e uma de revisão. E a gente tem esse caminho aí para percorrer. Vamos lá, professor? Vamos lá. A aula de hoje nós vamos estar falando de fundamentos de objetos. Já que é programação orientada a objetos, a gente precisa falar o que é objeto, como é que funciona essa questão do objeto e como é que a gente consegue aproximar essa programação, porque ela é tão, a PO é uma linguagem tão, é um paradigma tão utilizado hoje, né? A gente tem uns segredinhos bem legais aí, né? Então, a nossa agenda, tá? Vamos falar basicamente fundamentos de objeto. Para falar de objeto, nós precisamos aprender como percebemos o mundo à nossa volta. Para que isso é importante, professor? A gente vai ver. Como reconhecemos objeto, porque a gente está falando de orientação a objeto, a gente está falando de objeto. E como é que a gente reconhece um objeto. E por fim, vamos saber o que é um objeto, enfim, né? E depois de aprender o que é objeto, a gente precisa diferenciar classes de objetos. É um conceito bem parecido, mas que as pessoas, bem distintos, mas as pessoas acabam se confundindo o que é classe e o que é objeto, né? Então, em classes e objetos, nós vamos definir o que é classe, nós vamos definir o que seria um objeto efetivamente e, por último, a identidade de um objeto e o que seria a identidade de um objeto. Então, vamos, gente, vamos lá. Vamos com calma. Esse conteúdo a gente vai estar todo na internet para vocês utilizarem, tanto o PowerPoint, a videoaula, os exercícios para a gente poder trabalhar. E o importante é que nesse ambiente a gente vai poder interagir à vontade, né?
Então vamos lá no fundamento. A grande questão, e justamente o porquê da orientação objeto, é que há muito, gente, os cientistas tentam aproximar o mundo real do mundo virtual, quer dizer, transformar essa máquina um pouquinho mais amigável para a gente. E não é só a máquina. As linguagens que regem a máquina, que comandam a máquina, serem um pouquinho mais amigáveis para a gente também. Se nós pensarmos nas linguagens de programação de 30 a 40 anos atrás, eram basicamente linguagem a nível de máquina. É uma linguagem muito complexa que só mesmo cientistas da computação poderiam entender. Hoje não, a linguagem está bem mais amigável, inclusive garotos de 10, 11, 12 anos, vocês, né, poderão estar desenvolvendo aplicações poderosíssimas e aplicações que hoje você não instala apenas no seu computador, são aplicações hoje que você distribui pela internet, são os famosos apps, apps, né, e nós temos esse mercado muito grande, muito, né, que está evoluindo bastante. Então vamos aqui, gente. Os cientistas de computação tentam aproximar o mundo virtual do mundo real. É aí que entra, né, a necessidade de modelar aspectos existentes do mundo real e colocá-lo em uma forma de bits e bytes, nós já sabemos o que são bits e bytes, para que possam ser processados e simulados em um ambiente de computadores. Foi exatamente o que eu acabei de passar, né? A gente está tentando otimizar o que as informações estão no mundo real, mas essas informações precisam ser passadas para o computador para que ele, com sua capacidade de processamento e enorme de processamento, possa nos ajudar a processar essas informações. Só que a gente precisa definir que informações é essas e que tipo de informações seriam essas que a gente poderia passar para o computador, né? Só que para passar essas informações é necessário compreender melhor o mundo à nossa volta. Agora, como percebemos o mundo à nossa volta? Aí é a questão mais filosófica, né? Como é que a gente aprende, né? Como é que a gente consegue identificar o nosso ambiente? Isso é todo um processo, gente, de formação da cognição humana. É todo um processo que nos permite entender o que está passando ao nosso lado. E esse processo dá-se graças aos nossos sentidos. É um processo que inicia desde que a gente está na época da barriga da mãe, vamos dizer, né, professor? Já dá para perceber muita coisa. Dizem os cientistas que interagem, né? A gente vai até falar dessa questão dos bebês ainda daqui a pouco, né, gente? Vamos lá. O ser humano é capaz de perceber o mundo à nossa volta graças aos 5 sentidos que ele forma ao longo de sua vida, que seriam audição, visão, paladar, tato e olfato, né? E como a gente falou, para se ter uma ideia, até mesmo antes de nascermos, já começamos a interagir com o mundo externo. Quer dizer, enquanto a gente está na barriga da nossa mãe, a gente consegue interagir com o mundo externo, a gente consegue estar percebendo o mundo à nossa volta? Sim, né? O bebê, quando ele tem uma determinada fase da evolução dele, ele começa a sentir os sons, né? A perceber os sons. Ele, com o tempo, ele vai perceber o som da mãe, do pai, que tem um contato bastante também com a criança. Aquela questão de falar com barriga não é nada demais, muito pelo contrário. É mais uma maneira do bebê perceber quem é você, né? Uma voz amigável. Então, o que acontece? O ser humano, desde a barriga da mãe, está aprendendo, né? Ele está percebendo o mundo à nossa volta. Quando o bebê nasce, por exemplo, ele já consegue identificar a voz da mãe. Não é só identificar a voz, né, uma voz qualquer. A voz da mãe. Pode ter até 3, 4, 5 pessoas no ambiente conversando. O bebê é capaz, o cérebro do bebê é capaz de identificar aquela voz, aquele som específico da mãe. Até bom esse tipo de aprendizado, porque a voz de pessoas conhecidas chega a acalmar o bebê, né? E aí nós temos um desafio aqui, não é desafio, né? Uma pergunta bem intrigante. Eu coloquei aqui na tela 2 cérebros. Um cérebro de um lado, que é um menorzinho, ele está tentando imitar o cérebro de um bebê recém-nascido. E o cérebro do lado está um cérebro de um adulto. Aí tem aquela... Vamos dar a seguinte pergunta aqui para vocês. É sabido, gente, que o cérebro já nasce com praticamente todos os neurônios,
né? É mais fácil de perder neurônio ao longo da nossa vida do que criar novos. Então o bebê já nasce com todos os neurônios. Então o nosso cérebro adulto agora está com a mesma quantidade de neurônios que nós tínhamos quando nascemos. Tá? Só tem um detalhezinho. Esse cérebro aqui, de uma criança, tem em torno de 300 gramas. E de um adulto, tem de 1,2 kg a 1,4 kg. Perceba que o cérebro de um adulto é bem maior do que o de uma criança. Só que a quantidade de neurônios é a mesma. Como pode isso? Né? É uma pergunta até interessante, né, professor? A resposta, pode até parecer engraçado, mas é que o cérebro ao longo desse tempo, ele aprendeu. E não é só aprendeu, a gente pode falar, a gente pode até um pouquinho mais. A gente pode dizer que o conhecimento pesa. O conhecimento pesa. Ele faz o cérebro ficar mais robusto, né? Mas como, se a quantidade de neurônios é o mesmo? Vamos entender o processo, então, de entendimento do mundo à nossa volta, né? Eu peguei aqui uma imagem do olho, né? É um dos nossos sentidos, a visão. E vamos ver como é que a gente consegue interpretar o mundo à nossa volta baseado nesse sentido, a visão. Como é que é o processo? O processo é simples, né? Eu tenho a luz que chega ao olho. Essa luz, né, é projetada aqui atrás da nossa retina aqui. Ao projetar essa imagem, aquela luz que chega aqui, essa imagem é transformada em impulso elétrico. Olha que legal. E esse impulso elétrico chega até o cérebro. Se nós formos pensar no bebê, vamos dar um exemplo, né? O bebê, a primeira coisa que quando ele abre os olhos, né? Ele acabou de nascer, abriu os olhos, o que é que ele vai conseguir enxergar? O que é que acontece quando ele abre os olhos e a luz passa pela retina dele? Na verdade, ele não vai conseguir enxergar nada. Que aquela informação vai ser transformada aqui no olho, aquele impulso elétrico vai para o cérebro, e quando chegar no cérebro, ele não vai conseguir compreender essa informação, né? Então, ao chegar esse impulso elétrico, olha aqui o impulso elétrico chegando, ao chegar aqui, o cérebro não vai saber o que fazer com aquele impulso. Mas isso, gente, tem um detalhe. O nosso cérebro é uma verdadeira máquina de aprender. Ele está ali em constante aprendizado, né? A primeira vez que ele abre, a informação vai para o cérebro, ele não vai conseguir processar. Mas, com o tempo, o cérebro vai ser capaz de processar aquela informação, sim. Por quê? Ao chegar essa informação, aquele neurônio que recebeu aquele impulso elétrico começa a criar sinapses com outro neurônio. Aquela informação começa a criar caminhos com os outros neurônios e assim por diante. E vai se formando uma teia dentro do nosso cérebro. Por isso, gente, que eu pode falar, olha, o cérebro pode ter o mesmo número de neurônios, mas um cérebro adulto, ele tem mais ligações. Vai chegar um belo dia que a criança, ao abrir o olho, ele vai conseguir reconhecer o rosto da mãe. E vai reconhecer por quê? Porque aquele caminho que a luz chega até o cérebro, vai chegar um momento que o cérebro vai ter uma área que vai conseguir reconhecer o que está passando no mundo à volta dele. Graças ao quê? Aos sentidos. Isso aí não é só com a visão, a gente pode utilizar todos os outros sentidos também, tá? Até um professor nosso fala que é uma pipoca. Chega o neurônio, uma informação, impulso elétrico, ele meio que estoura para criar sinapses com os outros neurônios, né? Bem, gente, e como é que ele vai reconhecer, né? O mundo à nossa volta é composto por padrões, que com o tempo somos capazes de reconhecer graças à constante interação que temos com eles e, principalmente, pela incrível capacidade de aprendizado de nosso cérebro, né? Assim como o bebê na barriga da mãe, de tanto ouvir o som da mãe, ele conseguiu reconhecer, vai chegar um belo dia que de tanto ver a mãe, o pai, as pessoas que estão à volta dele, o ambiente que está à volta dele, ele vai conseguir reconhecer aqueles objetos, a gente está falando de objetos agora, né? Aqueles objetos que estão ao redor dele, né? Por isso que a gente está tendo essa base para ter o conceito do objeto. Porque é esse objeto que eu quero passar para o computador. Eu preciso saber como eu consigo perceber esse objeto, porque se eu aprender esse mecanismo que é usado pela nossa mente para a formação da nossa cognição,
a gente será capaz, pelo menos de uma maneira um pouco mais rústica agora, né, gente, de passar para o computador esse conhecimento. Por enquanto, né, nós, seres humanos, temos os 5 sentidos que nos ajudam a fazer isso. O computador, infelizmente, não tem 5 sentidos. A gente vai ter que fazer a parte dos sentidos do ser humano. A gente vai ter que ser o mecanismo em que o computador vai aprender sobre o mundo à nossa volta. Mas vamos mais a fundo daqui a pouco, né? Então, como reconhecemos um objeto? Mais um exemplo, né? Quando um bebê segura algo, isso depende da fase do bebê, ele facilmente coloca aquele objeto na boca, ele tenta ver, ele tenta sentir aquele objeto. Isso nada, essas ações, isso que o bebê está fazendo, nada mais é do que a necessidade do nosso cérebro aprender. A criança está aprendendo por meio de seus sentidos. Então, gente, quando eu tenho um bebê, quando você dá um pincel esse para um bebê, dependendo da fase que ele está, né, ele vai segurar o pincel, ele quer saber o que que é. Vai chegar uma outra fase que ele vai colocar na boca, ele está tentando sentir o que está acontecendo. E uma determinada fase da vida dele, ele vai pegar esse pincel e vai começar a riscar tudo. Cadeira, mesa, né, professor? Quem tem filho é o que há. Mas até que um determinado momento, na vida dele, né, já um pouquinho no colégio, ele vai saber que esse objeto serve para escrever em determinados específicos. Quer dizer, aquele aprendizado foi evoluindo, quer dizer, ele foi criando uma maturidade do conhecimento, né? Ele conhecia pouco ou quase nada sobre um determinado objeto, foi aprendendo até saber o uso correto dele. Então, com o tempo, gente, a criança vai saber identificar um objeto, saber o nome dele e para que ele serve. Esse é o processo natural de aprendizado, tá, gente? Através dos sentidos, a gente consegue perceber o mundo à nossa volta. E isso é importante porque nós queremos, olha o nosso primeiro slide, não sei se vocês se lembram, a gente está tentando procurar mecanismos de como a gente entende o mundo real e passar esse mecanismo para o mundo virtual. Quer dizer, o computador meio que simular o que acontece aqui no mundo real, né? Fazendo um estudo aqui, né, um brainstorm, imagina que você entregue seu celular a uma criança pela primeira vez. E o que é que ela vai fazer com esse objeto, né? Certamente ela vai utilizar todos os seus sentidos e conhecimentos para tentar desvendar o que é aquele objeto. E fatalmente fracassará em seu objetivo, né? Na primeira vez, ele não vai conseguir entender por completo aquele objeto, mas com o tempo, com a maturidade que ele vai adquirir nesse tempo, ele vai realmente, em um determinado momento, saber como é que funciona. Tá? Esse é o mecanismo, né, da formação da cognição. Caso alguém que conheça previamente aquele objeto e ajude, mostrando-lhe o que o aparelho realmente faz, o que o celular realmente faz, a criança poderá aprender mais rapidamente e repassar o conhecimento para as outras pessoas. Quer dizer, eu aprendo, repasso. Gente, é o que a gente pretende fazer aqui com o computador. O computador vai ser a nossa criança. Ele sozinho não vai conseguir aprender. Ele vai precisar de alguém para auxiliá-lo. Então, assim como a gente auxilia nossas crianças no aprendizado, no dia a dia, o que deve, o que não deve fazer, como fazer, o que é, o que não é, nós vamos fazer a mesma coisa com o computador. A gente vai ter que tentar descrever esse mundo para o computador. E utilizando as mesmas técnicas que o nosso cérebro meio que aprende, né? A gente vai tentar identificar os objetos, classificar esses objetos e depois colocar aqui no mundo virtual. E para isso, né, nós precisamos definir o que seria um objeto, né? Podemos considerar um objeto algo que possui características, apresenta comportamento e tem determinado estado em um momento qualquer. Por que a gente está falando de objeto? É mais fácil, né? Vamos fazer o seguinte exercício, né? Vamos dizer que eu chego nessa sala aqui, nesse estúdio de gravação, com os olhos fechados, e em um determinado momento eu abro meus olhos, né? Tiro uma venda e abro meus olhos. A partir do momento que eu abro meus olhos, o meu cérebro automaticamente começa a identificar os objetos que estão aqui. Olha, aqui uma câmera, um computador, uma mesa, o meu colega, um óculos, um notebook, um papel.
Perceba que o meu cérebro está trabalhando reconhecendo objetos, reconhecendo padrões que eu já sabia previamente, né? Para começar a trabalhar com esse ambiente. Eu preciso interagir com esse ambiente. Então o meu cérebro, e o legal é o seguinte, o meu cérebro já faz isso automaticamente, eu não preciso, ele aprende automaticamente. Né? Só o fato de eu chegar em um determinado ambiente, abrir os olhos, opa, eu já consigo identificar quase tudo aqui. Né? Eventualmente pode acontecer de um objeto nunca ter visto, mas aí novamente eu começo com um processo de aprendizagem. Até entender o que aquele objeto faz, eu vou passar por um processo de aprendizagem. E é mais ou menos isso, eu preciso passar esses conhecimentos ao computador. E que conhecimentos é esse? Por que eu escolhi? Porque ao abrir o olho eu consegui achar aqui um notebook, eu consegui distinguir um notebook. Porque eu vi um objeto que tem determinadas características, determinado comportamento e está em um determinado estado que me remete ao que eu aprendi no passado. Opa, isso aqui é um notebook. Né? Só alguma consideração, professor? Sossegado. Não, estou só aguardando concluir para a gente fazer alguns comentários. A questão do objeto é justamente isso, gente. A gente precisa saber exatamente a essência do objeto, porque na hora que a gente for tentar buscar quais objetos são relevantes, que não são todos os objetos que são relevantes, né? Tem muita informação nesse ambiente que não é tão relevante para mim em determinado momento. Mas, e para o computador, você não precisa descrever todos os objetos, você precisa identificar os principais para um determinado contexto. A questão é essa, é você definir quais objetos são relevantes e passar para o computador. Né? Então, vamos voltar aqui às características de um objeto, o que seria um objeto. Então, o objeto tem características, tá? E o que seriam as características? A cor, o peso, o tamanho, a identidade, entre outras características, que dizem o que o objeto é. As características dizem o que é o objeto. Qual o processador, o tamanho da tela, o peso, a largura, a altura. Tudo isso me diz o que é o objeto. O comportamento do objeto, tais como correr, andar, ligar, etc., detalha o que ele faz. Eu sei o que ele é, o que esse objeto faz. Ele liga, desliga, salva, ele consulta informação, ele imprime. Olha o que esse objeto faz. Eu estou conseguindo identificar ações que esse objeto executa. Né? E por último, gente, o estado mostra como o objeto se encontra em um determinado momento. Por exemplo, uma lâmpada, ora está ligada, o estado dessa lâmpada é ligado, e ora está desligado, quer dizer, o estado dessa lâmpada está desligado. Vamos imaginar esse notebook, né? Vamos dizer que ele estivesse na bateria. Nesse momento, o estado da bateria desse notebook está em 50%. Daqui a um determinado momento, o estado da bateria desse notebook vai estar em 40%. Então, perceba que o estado é como um objeto está em um determinado momento do tempo. Professor, agora a gente começa já a ver uma característica importante da orientação objeto, é que quando começa a falar de característica e comportamento, as duas coisas estão, de uma certa forma, unificadas, né? Então, a composição dessa unidade, característica e comportamento, que define o objeto, é um dos paradigmas da orientação objeto que distingue bastante em relação ao que já se foi falado anteriormente em programação estruturada, quando nós falamos na disciplina de técnicas de programação, as variáveis e as funções estavam, de uma certa maneira, um pouco separadas, vamos dizer assim, existem nomes mais específicos, mas aqui a gente começa a ver essas duas coisas unificadas numa única estrutura. Perfeito, professor, perfeito. Resumindo tudo, tá? E é bom a gente, o que é um objeto, vamos para esse gráfico, a gente vai entender exatamente o que define um objeto. Vamos lá. Um objeto, para entender ele, eu preciso saber o que ele é, o que ele faz e como é que ele está nesse exato momento. Isso define um objeto, né? Eu vou pegar esse meu celular aqui, que está guardadozinho, né? Eu sei que é um celular, né? O que ele é, o que ele faz,
e como é que ele está nesse determinado momento. Boa. Esse aqui é um objeto, eu consegui reconhecer. Só que na orientação a objeto nós temos uma nomenclatura um pouquinho mais específica para o que é, o que faz e como ele está. Um objeto é definido pelos seguintes conceitos: suas características, seu comportamento e seu estado. Ok, gente? Vamos lá. Então faz parte, gente, natural, faz parte da natureza humana classificar objetos parecidos, isto é, objetos com as mesmas características, com os mesmos comportamentos, são classificados com um nome genérico que os representa, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho, se a gente abrir aqui, nós temos dois objetos distintos. Olha, aquele notebook e esse notebook aqui. São cores diferentes, são, né, configurações diferentes, são dois objetos diferentes. Só que se alguém entrar por aquela porta e ao abrir o olho, fazer o exercício de abrir o olho, ele vai olhar aquele objeto, ele vai identificar, opa, aquilo é um notebook. Ele vai olhar para esse objeto, opa, isso aqui também é um notebook. Mas são diferentes. Perceba que a cor, tamanho são objetos diferentes. Mas, por algum motivo, uma mágica que o nosso cérebro faz, ele conseguiu classificar, ter um conceito interno a ele, dizendo, olha, apesar de serem objetos diferentes, eles têm, podem ser considerados como sendo a mesma classificação. Eles são classificados da mesma maneira. Olha os dois conceitos. Classificação, o que é um determinado objeto, e o que é objeto. Eu tenho dois objetos distintos, mas a classificação é a mesma, né? Imagina que o cérebro nosso tem uma forma específica lá dentro, e toda vez que ele capta alguma informação, uma estrutura do mundo, e ele consegue encaixar nessa forma, ele vai classificar aquilo com base no que se encaixou ali. Então ele tem o formato do que é um notebook. Quando se enxerga um notebook, aquilo se encaixa nesse formato, e por isso é que a gente passa a reconhecer um notebook. A gente pode passar esses exemplos para qualquer outra unidade que a gente possa estar vendo aí. Uma pessoa, professor Lilo e eu, no momento que o olho passa a enxergar essas pessoas, elas se encaixam nesse formato, e isso passa a classificá-los como sendo pessoas. Aí, o que nos distingue, por exemplo, então, de um manequim parado numa loja? Por que a gente não fala que aquilo é uma pessoa? Porque a gente observa, além de informações, também comportamentos que devem se encaixar nesse mesmo formato. É um contexto, é uma mágica que o cérebro faz, realmente. E também tem uma questão aí que a gente vai ver daqui a pouco, a maturidade desse conhecimento, né? Às vezes eu posso ter aquele notebook da Xuxa, não vou fazer o notebook da não, que parece notebook, mas não é um notebook. Quem tem a primeiro momento, uma criança que não tem um conceito mais detalhado do que seria um notebook, ele vai ver aquele notebook, olha, isso aqui é um notebook, que nem o do papai, né? Seria mais ou menos isso, só que são bem diferentes. A gente pode considerar um notebook aqui como uma coisa, ferramenta de trabalho, e aquele notebook da criança como sendo um brinquedo. São duas classificações, mas depende da maturidade, né? Infelizmente a criança aprende, e aí ela passa a identificar que aquele não é o notebook do papai, e ela vai querer o do papai. Vai querer o do papai, esse é o problema, né? Para quem tem filhos, né, gente? Vamos lá. Então, o que seria um objeto, né? Perceba, outro detalhezinho que a gente salientar, é que as características de objeto, né, foram utilizados para definir essa característica apenas substantivos, né? Peso, tamanho e cor definem as características do objeto. Agora, em compensação, quando for definir o comportamento do objeto, basicamente é definir uma ação que o objeto faz, né? Então, para definir o comportamento, foram utilizados verbos. Olha aqui que legal. Então, ações como correr, andar, ligar, são ações que o objeto executa. Características, substantivos, comportamento, verbos. E eu posso ir além, né? Todos os objetos mais simples, um exemplo bem simples, um palito de dente, possuem suas características e funcionalidades. E eles são identificados de acordo com a ideia do que seria
aquele objeto, que seria um palito de dente, né? A ideia do que seria algo é o que nos permite identificar objetos baseados nessa ideia pré-definida. Gente, nosso cérebro está cheio de conceitos já pré-definidos. Vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar um boto cor-de-rosa. Aqui não existe nenhum boto de cor-de-rosa nesse ambiente, né? Mas só o fato de ter falado a palavra boto cor-de-rosa, o nosso cérebro automaticamente já tentou remeter a todo o conhecimento que ele tinha, formou uma imagem do que seria um boto cor-de-rosa, e mesmo se a gente talvez nunca tivesse visto ao vivo, mas já tem esse conceito aqui na mente, a ponto de no dia que a gente for ver ao vivo, a gente consegue identificar, né? Então o cérebro é capaz de pegar essas nuances, as semelhanças e criar uma classificação interna dele. E com a ajuda, né, de outros, né, isso aí fica mais evidente. E esse problema, gente, já é trabalhado desde os primeiros filósofos, né? Os primeiros filósofos, eles tinham uma preocupação com a origem e a transformação de todas as coisas. E um conceito bem interessante para exemplificar essa ideia de classe-objeto, de classificação e objeto, né? E o que é a ideia do que um objeto e o que ele realmente a gente pode ver, quando a gente pode achar no texto O Mundo das Ideias de Platão, né? O mundo das ideias, o mundo do sentido. Para Platão, isso aí é um pouquinho mais, vamos voltar novamente para a filosofia. Para Platão existia um mundo, né? Esse nosso mundo era um mundo de mentira, né? O verdadeiro mundo era um mundo dos seres imutáveis, vamos dizer, né? Então, para exemplificar, vamos imaginar aqui um cachorro, né? Um cachorro nasce, cresce, morre e definha. Então esse é um cachorro, ele se transforma ao longo do tempo, ele é um objeto perene. Ele nasce, cresce e desaparece. Mas a ideia do cachorro, a identidade do cachorro, naquele mundo das ideias, sempre vai existir. Aquele cachorro é eterno, aquele cachorro é perfeito, aquele cachorro nunca vai morrer, aquele cachorro, ele como eu falo, é eterno realmente, né? Então nós temos dois mundos. Um mundo real, para ele era o real, que os objetos não se transformavam, os objetos eram para sempre, a ideia era para sempre. E esse nosso mundo aqui, o nosso mundo de mentira, o nosso mundo que não é o verdadeiro, que é o mundo dos nossos sentidos, o que a gente percebe, né? Só que nesse mundo tudo se passa. O legal é que nesse texto a gente consegue comparar a ideia do que é um objeto, a ideia sempre vai ser. E o objeto ele passa, né? Ele pode existir num determinado momento, mas pode existir em outro momento, mas a ideia sempre vai existir. A ideia do boto, que eu acabei de dar o exemplo, sempre vai estar na nossa cabeça. Sempre vai existir essa ideia, mesmo que não tenha nenhum boto nessa sala. Bem, às vezes, a falta de conhecimento pode acarretar a interpretação errada sobre um objeto. É como uma criança que, ao ver um pônei, imagina que este é um cavalo pequeno. Entretanto, a gente sabe, é aquela questão da maturidade, que são duas raças distintas, né? Então, nosso cérebro realmente é capaz de aprender, só que a gente tem um processo evolutivo, com o tempo a gente consegue abstrair mais informações e abstrair de maneira correta mais informações do mundo real. E essa maturidade é importantíssima porque quando a gente for retirar essas informações e passar para o computador, o que deve ser retirado faz parte do analista, né? O analista tem que, o objetivo dele, como o próprio nome já fala, é analisar o que é importante ou não para o computador. Se eu for desenvolver um sistema para uma loja, quais são os objetos que compõem uma loja? Eu tenho que imaginar o vendedor, o cliente, o produto, a venda, a nota fiscal. São objetos interessantes. Mas na loja existe isso, na loja tem várias outras coisas. Tem uma lâmpada, mas vou definir a lâmpada da loja? Não preciso definir. Né? Eu só preciso definir o que é importante para aquele contexto, para o meu determinado sistema de controle da minha loja. Na loja, novamente, tem vários produtos que não são tão relevantes. E os relevantes, quem vai definir o que é relevante ou não é a gente, nós seres humanos. E o computador vai apenas receber as nossas definições. Então, gente,
a maturidade e a experiência do processo cognitivo de nosso cérebro podem ser cruciais na interpretação do mundo à nossa volta, né? Pô, mas ainda, o cérebro saudável é uma coisa importante, né, professor? Tem cérebros que conseguem fazer mundos paralelos, né? Você tem até doenças relacionadas ao cérebro aí, que eles não são capazes de entender o que acontece no mundo à volta dele, ou até criar seu próprio mundo, né? A gente tem o quão importante é essa questão do cérebro. Então, gente, vamos falar dos fundamentos agora. Finalmente, né, professor? Na programação orientada a objetos, então, há dois conceitos, bem definidos e bem distintos, mas que deixam muita gente confusa na hora de escrever o significado e as diferenças conceituais de cada uma. Que conceitos são esses? O conceito de classe e o conceito de objeto. Então, na programação orientada a objetos, nós temos dois conceitos bem distintos. A classe, a ideia do que seria um objeto, né? E o objeto em si, o real. Então eu posso ter aqui a ideia do que seria, por exemplo, um carro, mas não tem nenhum carro aqui, né? Mas a gente citou apenas uma classificação que existe dentro do nosso cérebro, com uma informação que já está armazenada no meu cérebro há muito tempo, ou qualquer outra ideia. E o objeto em si, né? Um objeto como um notebook, um objeto como uma página, um objeto como uma camisa, um objeto como um óculos. Mas eu só consigo identificar esses objetos porque eu classifiquei eles previamente. Se eu não conseguisse classificar, eu teria que fazer... O natural do ser humano é tentar fazer uma equiparação, né? Eu nunca vi um óculos na minha vida, mas isso aqui parece com algo. A gente pode fazer um exemplo de uma fruta, né? Você experimenta uma fruta nova, você nunca tinha visto aquela fruta, mas você tenta remeter a uma outra fruta que você já existe. Isso parece com banana, isso parece com maçã. Você faz essa analogia. Foi o que agora aconteceu com aquela criança. Ele nunca viu um pônei na vida dele. Ele fez analogia com um cavalo pequeno, né? Então nós temos essas características aí. Resumindo, a classe é a ideia do que seria um objeto. Isto é, a descrição de uma pré-classificação já existente. Já o objeto é o real, o que existe, que segue as ideias definidas acerca daquele objeto. Então aí são os dois conceitos, classe e objeto. Professor, aí a gente pode, usando aquele exemplo de um carro, quando a gente pensa no carro, a gente consegue, vamos dizer, visualizar o carro na nossa mente. Então a gente tem uma classificação do que é um carro. Existe um formato padrão, existe um número de rodas padrão que a gente conceitua na nossa mente, mas não é o carro, é o conceito do carro. E o que é o carro? A gente sair lá fora, ir no estacionamento e ver um carro, ali sim é o objeto do qual se falou. Agora, conceituar aquilo é o que a gente chama de classe. Então, as classes, elas abstraem características, padrões de um determinado elemento e que permite que a gente, então, consiga definir aquele elemento em termos de suas características e seu comportamento. Boa. E isso aí, gente, não é um processo muito fácil. É que a gente já está num tempo na nossa vida, a gente já está com nossa cognição bem definida, né? Mas você vê que existem no início do aprendizado vários problemas relacionados a identificar o que é e descrever aquilo. Tá? Isso faz parte da maturidade do nosso aprendizado, né? Mas vamos lá. Vamos fazer um exercício aqui, tá? Definindo o que é classe e o que é objeto. Eu tenho objetos. Vamos pegar pessoas aqui como João, Pedro e a Maria. São 3 objetos que existem, né? Vamos dizer, ali fora tem o João, Pedro e a Maria, estão aí fora, me esperando. Mas, como eu poderia classificá-los? Por que eu poderia classificá-los? São objetos parecidos, né? Todos têm olhos, cabelos, altura, idade, tem determinadas características, comportamentos são parecidos. Eu posso classificá-los como sendo pessoa. Então, gente, isso aqui, João, Pedro e Maria,
são objetos. Pessoa é a classificação que eu dei a esses objetos. A mesma coisa, tem objetos lá na garagem. Gol, Fiesta, Uno. Eu percebi que eles têm características funcionalidades parecidas. Na verdade, nosso cérebro fez isso pra gente. Apesar de serem automóveis totalmente diferentes, um tem maior, outro menor, outro é alguma cor, outro tem 3, 4, 5 passageiros. Percebo que tem muitas diferenças, mas o nosso cérebro consegue identificar, olha, todos esses aqui são objetos parecidos. Todos esses aqui podem ser classificados como sendo um carro. Né? E a questão da classificação, gente, a gente pode subclassificar. Então, defino o carro. Eu posso ter carros de 5 lugares, de 7 lugares, eu posso definir por marca. Perceba que essa classificação, nós temos, eu posso classificar mais genericamente, eu posso subclassificar, especializar ainda mais esse tipo de conceito, né? Mas isso depende novamente do analista, ele que vai definir até que ponto ele pode ficar especificando as coisas ao mundo à volta dele, né? Mas esse é um trabalho que a gente vai ter mais tarde. Bem, nós já sabemos os fundamentos do objeto. Quais são os objetos? Classes e objetos. Classes e objetos. Agora, finalmente, professor, vamos falar de programação orientada a objetos, né? Como o próprio nome diz, o objeto é a base da programação orientada a objetos. Muitos chamam de POO, programação orientada a objetos, né? No início da aula eu falei que é uma maneira diferente de pensar. Quando a gente estava trabalhando em programação estruturada, a gente estava pensando quais os comandos nós podemos passar ao computador e ele executar, quer dizer, aquele fluxo de comandos. Faça isso, executa isso, imprima isso, leia isso. Não era assim que a gente fazia? Calcule isso. Na programação orientada a objeto, eu esqueço essa parte. A primeira coisa que eu penso é quais são os objetos que vão fazer parte do meu problema. É uma maneira totalmente diferente de pensar, né? Por isso que a gente chama de paradigmas diferentes. Paradigma na programação estruturada, programação imperativa, e o paradigma na programação orientada a objetos. São maneiras diferentes de pensar até o mesmo problema, né? Vou pensar aqui, calcular a área de um triângulo. Perfeito. Lá na programação estruturada, eu vou pensar todos os comandos necessários que vou precisar passar para o computador para ele calcular a área de um triângulo. Na orientação a objeto, eu começo de uma outra maneira. O que seria um triângulo? Né? Aí o triângulo é algo que tem área, que tem base, que tem altura. Perceba o conceito, a diferença desses dois conceitos da programação. Na estruturada, eu tenho comandos que eu passo para o computador para ele poder executar e resolver o meu problema. Resolve. O importante é que resolve o problema, né? E na programação orientada a objeto, tem que fazer uma abstração antes. Eu preciso saber qual objeto vai fazer parte daquele meu problema. E o problema é o mesmo, calcular a área de um triângulo. Qual é a vantagem da orientação a objeto? A gente vai ver nas próximas aulas, a questão de reutilização. Você vai encapsular tudo isso dentro de um único objeto e vai poder reutilizar à vontade, né? Por isso que as linguagens de programações atuais, elas são basicamente todas baseadas em orientação a objetos, porque a gente tem muito conceito de reutilização de código, né? A gente não precisa reescrever tudo, a gente define uma única vez, reutiliza para vários projetos. Hoje, gente, para você criar uma aplicação web, uma aplicação para desktop, uma aplicação para mobile, né? Você basicamente é reutilizar objetos já existentes. Alguém define um objeto. Vamos definir o que é um objeto do tipo página. Vamos definir o que é um objeto do tipo formulário. Vamos definir o que é um botão. Vamos definir o que é um bloco de texto, né? Então, eu tenho esses objetos que eu encapsulo dentro de um único conceito, que é um botão, por exemplo. E depois que todo aquele conhecimento acerca do botão for encapsulado em uma única caixinha, eu posso pegar essa caixinha e reutilizar em vários momentos. A vantagem da orientação a objetos é essa, é você conseguir incluir, quer dizer, englobar vários conceitos em uma única entidade. No caso, a ideia do que seria um objeto, o próprio objeto. Então, a base é a orientação a objeto, né? Vamos lá.
Mas antes de criarmos objeto, é necessário, isto é, classificá-lo primeiramente. Ó, acabei estragando aqui, né? Antes de criarmos objeto, é necessário saber como ele é. Isto é, como classificá-lo primeiramente. Classificar um objeto é definir quais são as características e os comportamentos inerentes àquele objeto. Objetos com as mesmas características e comportamentos podem ser considerados de uma mesma classe. Foi tudo que a gente falou até agora, né? Então a gente precisa saber definir um objeto, classificar um objeto primeiramente. É importante agora a gente, não querendo embaralhar muito a cabeça de vocês, mas agora a gente começa a ver a importância de identificar não só as características, mas o comportamento. Podemos fazer um exemplo bem prático aí. Imagina as pessoas que estão participando aí na sala de vocês e nós aqui. A gente pode identificar como sendo os mesmos objetos, por exemplo, somente pessoas? Bom, se a gente pensar somente em algumas características, sim. Mas se nós começarmos a pensar como é que essas pessoas estão agindo no contexto em que a gente está agora analisando a questão da aula, nós podemos começar a ver comportamentos distintos, tá? Existe no lado aí os alunos que estão assistindo a aula, existe do outro lado professores que estão ministrando a aula, existem colegas que estão nos dando apoio aí nos vários polos que trabalham que atuam como como tutores, com um determinado comportamento distinto. Então nós começamos agora a ver que objetos começam a fazer parte do contexto e nós vamos identificar esses objetos de acordo com o contexto que nós estamos trabalhando. Perfeito. Aquela questão, luz. Para o contexto da aula, é importante a gente ter a luz, mas para implementar, vamos mais lá na frente pensar, algo que é relevante à disciplina em questão, a aula que nós estamos falando, pode ser que não seja tão interessante a gente falar sobre luz. E sim as pessoas, aí classificá-las adequadamente de acordo com as características e o comportamento que esses elementos têm. Gente, na atividade de sala de hoje, a gente pediu justamente um exercício desse tipo, né? A gente vai pedir para vocês olharem em volta na sala de aula que vocês estão agora e tentar identificar objetos. Não é identificar objetos, vocês vão verificar quais objetos vão estar lá dentro dele, né? Desse ambiente de sala de aula. E vocês vão classificar esses objetos. Olha, aqui tem uma mesa. Classificar esses objetos e definir quais são as características e comportamento que aquele objeto você tem. Perceba que esse exercício não tem nada a ver com programação ainda, né? Mas é apenas para a gente já tentar, como posso dizer, ter esse trabalho de abstrair informações do mundo real, saber quais dessas informações nesse ambiente é relevante ou não, descrever essas informações. E depois que eu achar que essas informações são as mais importantes, aí sim eu vou pegar uma linguagem de programação. Nós vamos estar utilizando a linguagem de programação Java, né? A gente vai utilizar um ambiente de desenvolvimento, nós vamos estar utilizando o ambiente de desenvolvimento Eclipse, mas pode ser qualquer ambiente, pode ser o IntelliJ, pode ser o Gel, pode ser qual o outro do IBM que tem lá. Quer dizer, qualquer plataforma de desenvolvimento Java e depois executar, né? Então perceba que tudo começa definindo quais são os objetos que vão fazer parte do nosso sistema. A nossa atividade é justamente isso. Identifique esses objetos à sua volta, classifique esses objetos, defina quais são as características e comportamento de cada um desses objetos. E após o intervalo a gente vai conversar mais sobre isso e vamos ver na linguagem de programação como é que ficaria esses objetos. Até mais, gente.
Sejam bem-vindos de volta, caros alunos. Espero que tenham realizado suas atividades, tá? Antes de começar, antes de a gente comentar sobre as atividades, eu gostaria de de falar sobre a relevância relevância e importância de fazer essas atividades. Todas as atividades foram planejadas para a gente ir passo a passo, né, no conhecimento até chegar a um objetivo. O objetivo realmente é desenvolver sistemas usando o paradigma orientado a objetos, tá? Então, das atividades de sala, é importante para a gente exercitar, falar com os outros colegas, para a gente interagir com os outros colegas, falar com o tutor. O nosso ambiente aqui está online também, vocês podem tirar dúvidas, podem mandar sugestões, tá? Além dessa atividade, nós temos a atividade de percurso. A atividade de percurso também foram planejadas para levar você a um determinado objetivo. A atividade de percurso, gente, é basicamente essa nossa atividade de sala, com alguns conceitos a mais, e você vai ter que implementar numa linguagem de programação, tá? Então não deixem de realizar as atividades de sala, não deixem de realizar a atividade de percurso, ainda mais de percurso que vale ponto, né? Porque elas são importantes sim para o seu processo de aprendizado, são importantes também para a questão de adquirir esse conhecimento para se tornar um bom profissional que vocês se predispuseram a fazer aqui, a ser aqui quando entraram no IFRO. Professor, vamos falar da nossa atividade? A atividade, basicamente vocês tiveram 20 minutos, mas justamente era: cite 3 exemplos, coloquei 3, né? Cite 3 exemplos de classes baseados no contexto de uma sala de aula. E para cada uma dessas classes, pelo menos 3 objetos que obedecem a essa classificação. Bem, após definir o que é classe e o que é objeto, vamos exemplificar para cada classe do exercício anterior, tá? Definindo pelo menos 3 características e 3 comportamentos. Professor José Márcio, vamos pelo menos dar um exemplo de uma classe aí, depois a gente pode falar mais? Como a atividade está sugerindo, a gente trabalhar no contexto aí da sala de aula. Bom, o que a gente pode ver aí de relevante nesse contexto? As pessoas que estão participando, a gente pode classificar como, no caso, os alunos, tá? Podemos identificar aí também professores e tutores. Mas também a gente pode ir um pouco além, não só falar no mundo físico, mas também no mundo conceitual. A gente pode também já começar a enxergar a disciplina como sendo um elemento a ser tratado, tá? E vamos dizer assim, avaliações, matrícula, o próprio curso, ele pode ser, dependendo do que vai ser tratado, como sendo classes, tá, desse contexto. E objetos, aí a gente pode exemplificar, então aí sim seria o mundo real. Tá? Então o objeto, em termos de alunos, a gente poderia pensar, cada um de vocês aí é um exemplo, tá? O João, a Maria e o Carlos, ou o Pedro, que foi colocado. E no mundo real, os objetos, professores, eu, José Márcio, o professor Lilo, tá? O professor João Batista e os colegas que já ministraram algumas disciplinas, a gente pode usar como exemplos. No mundo conceitual de objetos, a gente pode ter a própria disciplina, programação orientada a objeto, tá? É um elemento que existe, tá? As disciplinas que foram já ministradas, que vocês já tiveram aí, cada uma delas pode também ser um exemplo de objetos. Para a gente caracterizar, então, as características, no caso, que foi solicitado, e comportamentos, então, as características seriam aquelas propriedades, o que identifica um objeto, tá? Então, para o conceito de uma sala de aula, o aluno, a gente tem algumas características que a gente pode distinguir do professor. Por exemplo, o aluno, ele tem uma informação muito importante, que é a matrícula dele. Tá? É como ele vai ser identificado ali, mas essa informação é uma característica do aluno. O nome e o e-mail, o CPF são características de um aluno, por exemplo. Já para professores, a gente pode identificar, além do nome, e-mail e CPF, por exemplo, a titulação.
professor, ele é um especialista, ele é mestre, ou ele tem um doutorado. Então a gente pode identificar que são características que estão nos professores, mas que não estão no aluno. Não que um aluno não tenha isso, mas para o contexto, o aluno ele precisa somente de determinadas características e o professor de outras. E o comportamento, vamos imaginar o aluno responder uma chamada, realizar exercícios. Então a gente pode imaginar quais são as ações dentro do contexto de uma sala de aula que o aluno vai executar. Ele pode fazer fora desse contexto outras coisas, mas que não são necessárias e que não são relevantes para o contexto de uma sala. A gente tem que pensar muito e identificar apenas aquilo que está dentro desse contexto. Então, responder uma chamada é um comportamento, tá? Realizar um exercício é um comportamento que é adequado ao contexto que foi exemplificado, tá? E mais uma vez frisando, pessoal, é muito importante fazer essas atividades, porque isso daí vocês vão conseguir, de uma certa maneira, identificar as dificuldades que vocês tiveram até então, para poder, sim, aí começar a fazer perguntas e poder interagir com o conteúdo que a gente está passando. Pessoal, vamos imaginar essa dificuldade? Vamos voltar um pouquinho, só fazer adendo aqui o professor José Márcio falou. Imagina você entrando nessa sala de aula, você vê, né, várias pessoas. Aí você vai pensar o objeto, pessoa. Não, mas eu poderia especializar melhor, não vamos generalizar tanto pessoa. Eu vejo que não são pessoas, todas elas são iguais. Alguns são tutores, alguns são professores, alguns são alunos. Perceba que já é uma decisão que você tomou. Você poderia generalizar, colocar, são todos que estão aqui são pessoas. Mas para o contexto de sala de aula, não é uma pessoa qualquer, apesar de todos nós temos pessoas, né? No contexto de sala de aula, nós temos pessoas diferentes. Um é aluno, outro é tutor e outro é professor, tá? Além dessa questão, na sala de aula você viu uma mesa. É importante definir a mesa? Depende do teu contexto. Eu imagino que se era para definir um sistema acadêmico, a mesa é totalmente irrelevante. Agora, o professor, o aluno e o tutor, sim, são objetos relevantes que merecem ser classificados, tá? Então, nós definimos esses 3 objetos por enquanto. Tem objetos que você vê. Esses 3 objetos que você está vendo. O professor, exemplos de objetos. O professor é classificação. Exemplos da classificação professor. Professor Lilo, professor Zé Márcio, professor João Batista, que acabou de dar aula para a gente, né? Mas você está vendo esse objeto. Mas existem objetos, como o professor José Márcio falou, que você não consegue ver, mas você sabe que existe. Objetos, por exemplo, como a disciplina. Você consegue ver a disciplina? Não, mas você sabe o que é uma disciplina. Um objeto como o curso. Você consegue ver o curso? Não, mas você sabe o que é um curso, né? Então, a disciplina é uma classificação que existe, o teu cérebro consegue distinguir e você consegue definir quais são os objetos que fazem parte da disciplina. Programação orientada a objetos, técnicas de programação, introdução à informática, etc., né? Essa é uma outra grande vantagem. Então nós temos a classificação, o objeto e, por fim, as características. O que cada um desses objetos faz, né? O que ele é. Para um professor, nós temos características como nome, CPF, RG, endereço. Para o aluno também, nome, CPF, RG, endereço. As características são bem parecidas, realmente são objetos bem parecidos. Mas geralmente tem uma outra característica que distingue os 2 objetos. O professor, como o professor José Márcio falou, tem titulação. O aluno, essa informação é totalmente irrelevante. Mas para o aluno, você tem lá, por exemplo, a matrícula ou então a bolsa que ele recebe. Né? Você perceba que você começa a identificar características específicas, assim como comportamentos específicos, né, de cada um desses objetos. Então nós temos objetos que a gente vê e objetos que a gente não vê. Na atividade de percurso, a gente fala justamente isso, objetos visíveis que a gente realmente consegue tocar, a gente consegue pegar, e objetos que são conceituais, mas que você sabe que é. Na atividade que você vai ter que fazer em casa, você vai ver justamente isso aí. Vamos fazer esse exercício agora e vamos chegar até o nosso objetivo, que é desenvolver esse código. Vamos lá, gente? Olha aqui, eu tenho 3 objetos reais aqui, eu tenho 3 celulares, um Lumia 1020, um iPhone 5S, um Sony Xperia Z1, né? Vamos dizer que eu tenho esses 3 objetos. Eu identifiquei esses 3 objetos. A partir do momento eu vou classificar esses objetos baseado nas suas características. Que características são essas? Peso, altura, largura, tamanho, tipo de tela, resolução,
tamanho da bateria. E quais são os comportamentos desses objetos? Eu consigo ligar, mandar mensagem, mandar e-mail, acessar a internet, tirar foto, ouvir música, gravar vídeo, etc. Perceba que eu tenho vários verbos aqui, ó. Mandar, ligar, acessar, tirar, ouvir. E por último, né, eu defino a classificação, classifico esses objetos. Sendo assim, sabendo que são objetos semelhantes, é interessante dar um nome a esse tipo de objeto e é por isso que a gente classifica. Então, no caso, a gente vai classificar todos esses objetos que são muito parecidos como sendo chamado de smartphones. Todos eles são smartphones, né? Então, gente, você entendeu como ocorre o processo de identificação de um objeto no mundo real e depois a sua classificação? Mas não poderia ser o contrário? Isto é, justamente porque já conhecemos a ideia do que seria o smartphone, é que conseguimos identificá-lo? Essa pergunta é justamente o que trata aquele mundo das ideias e mundo dos sentidos. Quem veio primeiro, a ideia e o objeto, né? Mas, na orientação objeto, na programação orientada a objeto, nós precisamos definir primeiro a classe. Nós precisamos definir, a gente precisa primeiro classificar os objetos, né? Na programação orientada a objeto, funciona da seguinte maneira. Primeiro classificamos o objeto, para depois a gente criar e manipular os mesmos. Por isso, na maioria das linguagens orientadas a objetos, existe uma palavra reservada. Olha aqui que palavra é essa que a gente utiliza nas linguagens. Class. O que é a palavra reservada a class? É uma palavra que identifica. Class é do inglês classe, eu estou definindo uma classe. Estou definindo a ideia do que seria um objeto. Olha aqui no nosso código essa classe. Vamos definir o smartphone. Cada classe que eu vou definir é em um arquivo diferente. Olha aqui o arquivo, tá? Assim como um documento do Word tem uma extensão .doc, um documento do Excel tem uma extensão .xls, um documento do PowerPoint tem uma extensão PPT, um documento que é uma linguagem de programação, que é um código em Java, tem extensão .java. Né? Se fosse Pascal era .py, se fosse Visual Basic é .vb, se fosse C# era .cs. Quer dizer, está identificando que tipo de código vai estar aqui dentro. Então, cada classe vai em um arquivo, né? E essa aqui é a estrutura. Public class, o nome do que eu quero definir, no caso, smartphone. Tem as regras de nomenclatura de classe. O que eu posso falar para vocês é que nas linguagens de programação nós temos várias regras para padronizar o desenvolvimento. Se a gente estiver trabalhando numa equipe, imagina cada um desenvolvendo de uma maneira diferente, né? Para padronizar, então a gente segue essas regras. No caso da definição de classe, toda classe tem que iniciar com uma letra maiúscula. Não é para ser tudo maiúsculo e não é para ser tudo minúsculo. Inicia cada palavra com a letra maiúscula. Bem, a partir do momento que você define as classes em um ambiente de desenvolvimento orientado a objetos, como no caso o Java, a máquina que você está tentando aprender, que está tentando ensinar, a máquina aprende sobre o que seria a ideia daquele objeto. Assim como a criança, olha o bebê ali, aprendendo todo o processo de evolução da cognição dele ao longo da vida dele através dos sentidos, a gente condensou tudo isso explicando para o computador. Agora o computador é minha criança agora, e eu vou começar a explicar para ele, olha computador, o que é um smartphone? Eu vou começar a definir para ele o que é o smartphone. Como é que eu faço isso? Eu crio um arquivo usando a extensão da linguagem que eu vou utilizar, no caso é .java, a gente vai estar trabalhando .java, e lá vou utilizar a linguagem de programação Java para descrever o que eu quero classificar, aquele objeto. Eu vou começar a descrever o que é uma classe smartphone. E como é que a gente faz isso? Tá? Vamos aqui no código. Como é que a gente define como é que a gente define esse objeto? Como é que a gente define as características dele? Vamos dar uma olhada aqui no nosso código, relembrar das técnicas de programação. Nesse código aqui, gente, nós estamos definindo o quê? Variáveis. Se lembram? Variáveis. Eu tenho um
5 variáveis aqui, né? Idade, nome, sexo, salário e aposentado. Cada variável recebe um determinado valor, né? É assim que nós definimos as variáveis. Se eu já tenho classificado os objetos, como é que eu defino os objetos? Eu mostrei para vocês como definir a variável porque é quase igual definir um objeto como definir uma variável. Você tem aqui, olha aqui, gente, a variável idade do tipo inteiro. Deixa eu até fechar aqui. Olha aqui, fica até legal, olha. Eu tenho a variável idade, que é do tipo inteiro. A variável nome, que é do tipo string. A variável sexo, do tipo caractere. A variável salário, do tipo double. A variável aposentado, do tipo boolean. Nós vimos isso na disciplina passada, técnicas de programação, como declarar variáveis. Agora, eu tenho uma variável que é do tipo de, né, um desses tipos que a gente colocou aí, inteiro, string, e etc. Agora, como faço para declarar um objeto? Quase igual, professor. Legal que é quase igual, né? Olha aqui, gente. Olha as classes. Carro, nota fiscal, smartphone, venda. Em vez de definir o tipo, eu estou definindo aqui a classe. Olha aqui, gente, a classe. E aqui, em vez de definir as variáveis, eu estou definindo o objeto. Então, eu tenho aqui, gente, um objeto do tipo de uma classe. O objeto Lumia do tipo do smartphone. Um objeto NF0001 do tipo nota fiscal. É igualzinho a definir uma variável, só que na orientação objeto, uma variável, o contexto da variável é o tipo da variável e o nome da variável, e na orientação objeto eu tenho a classe e o objeto. Essa aí é a grande diferença. Vale lembrar, né, professor, que quando se define a classe, isso daí vai ser explicado mais detalhadamente para aqueles que estão preocupados aí, como que está fazendo isso? A gente está exemplificando ainda, nós vamos fazer alguns exemplos. Mas a ideia é que cria-se um arquivo com o nome que a gente especifica para a classe, com a terminação .java, tá? Esse arquivo tem uma estrutura específica para que a gente possa identificar ali quais são as características da classe e quais os comportamentos. E aí, a partir do momento que esse arquivo está no nosso projeto, ao chamar esse nome, o próprio ambiente já sabe que isso é uma classe. Tá? E aí sim que nós vamos criar os objetos com base em classes que a gente já criou anteriormente, definindo-se aí um nome de um arquivo e toda uma estrutura, e aí esses objetos a gente agora pode referenciar eles como sendo dessa classe, tá? Não se preocupe, mas a gente vai fazer exemplos mais detalhados para que vocês possam ver isso. Perfeito. A gente vai ter, inclusive, algumas videoaulas, tá, que explica como fazer isso dentro do Eclipse. A gente vai estar disponibilizando os links aí pelo ambiente, tá? Bem, gente, criando objeto. Vamos fazer uma analogia aqui, né? Para criar uma variável, como a gente fez agora, né, é necessário apenas declarar a variável. Agora, para criar um objeto, é necessário 2 pontos. O objeto é criado em 2 fases. A primeira fase, a declaração, eu preciso declarar o objeto, tá? E a segunda fase, eu preciso instanciar a classe. Então, imagina o seguinte, eu tenho um objeto, né? E eu falo que esse objeto é do tipo de uma classe. Eu tenho, por exemplo, o objeto Gol é do tipo da classe carro, né? Apenas estou declarando. Só que agora eu tenho que falar que esse Gol existe. Eu preciso alocar um espaço na memória para ele. Vamos falar um pouquinho mais detalhadamente. Precisa alocar espaço, preciso tornar ele real. Eu preciso pegar a ideia do que seria a classe de um carro, instanciar essa ideia para transformar num carro de verdade. Olha como é que seria então, gente. Vamos aqui no código. Essa primeira parte aqui, gente, eu estou declarando, olha aqui. Declarando. Estou declarando o quê? Eu estou declarando que o Gol é um objeto do tipo carro. Essa é a primeira fase. Só isso é o suficiente? Não. Não é o suficiente. Isso aí não cria um objeto. Isso aí apenas, esse código apenas declara. Para criar um objeto ou instanciar uma classe, é o mesmo conceito, instanciar a classe, criar o objeto é a mesma coisa, né?
eu preciso falar que aquele objeto que eu acabei de declarar vai receber uma nova new instância de carro. Fácil, né? No código de programação, você seguindo essas regras, porque é assim que a linguagem vai entender o que você quer. Você declarou o objeto que é do determinado tipo e agora você vai criar aquele objeto baseado naquilo que você definiu, naquela forma que você definiu anteriormente. A mesma coisa, nota fiscal é a classe, NF001 é o objeto. Então eu acabei de definir o objeto NF0001 do tipo nota fiscal. Aqui eu declarei. Agora eu vou pegar esse objeto, instanciar uma classe e passar para esse objeto. Aqui realmente eu estou criando o objeto. Professor, pode ser a pergunta, sempre vai ser o mesmo nome da classe terminado com esse parente, abrir e fechar? Sim. Por enquanto, isso aí a gente vai falar de um conceito de construtores. A gente vai ver isso na nossa terceira aula. Esse é um construtor, é justamente um método, é um comportamento que define o que a classe vai executar quando ela foi criada. Por padrão, a gente está utilizando uma ação padrão, quer dizer, ela vai criar usando o padrão de criação, né? Vai definir o estado inicial como padrão. Mas, a priori, sempre vai ter o parênteses lá na instância da classe, sim. Agora, se dentro do parênteses vai ter outra coisa, é outros 500, né, professor? Obrigatoriamente, o que a gente pode identificar é que tem a palavrinha new e depois o nome da classe entre parênteses. Isso daí faz com que o objeto passe a existir realmente. E por último, gente, perceba que eu estou fazendo aqui em duas linhas. Declaro e crio, né? Eu poderia fazer em uma única linha. Vamos fazer uma analogia aqui. Eu crio uma variável inteira A. E depois A recebe 10. Olha aqui. Não foi assim que a gente trabalha com variáveis? Eu não posso fazer numa única linha, por exemplo, int A recebe 10 em uma única linha. A gente não trabalhava assim na técnica de programação, na disciplina passada. Na orientação objeto a gente pode fazer o mesmo, né? O objeto é do tipo de uma classe que recebe uma nova instância dessa mesma classe. Então, em vez de criar em duas linhas de comando, a gente adora economizar código, né? Imagina códigos quilométricos, né? Então, uma linha faz diferença sim. Então, geralmente a gente coloca numa única linha e pode, né? A vantagem é essa. Voltando para a teoria, né? Faz-se necessário o uso do new para criar efetivamente um objeto. Esse new, gente, da palavra novo, é criar uma nova instância daquela classe, né? O objeto new, o comando new, cria um objeto com as mesmas características e comportamentos definidos da classe. Você lembra que a gente falou da forma do tijolo? Né? Então, vamos pegar numa olaria, nós temos uma fábrica de tijolos. Lá na fábrica eu defino que um tijolo de 6 furos vai ter tanto de altura, tanto de largura, tanto de profundidade, tanto de massa. Então eu defino a forma, né? Aí, baseado nessa forma, todos os tijolos que foram criados a partir dessa forma vão ter as mesmas características, vão ficar o mesmo modelo, né? É a mesma coisa na classe. Então, na classe eu defini a forma, a fábrica de objetos, né? E quando eu for criar um objeto baseado naquela forma, o objeto vai sair exatamente da maneira que eu defini lá na forma, lá na fábrica, né? Essa ação de criar um objeto também é chamado de instanciar uma classe. Por esse motivo, podemos dizer que um objeto nada mais é do que uma instância de uma classe. Essa frase, o objeto é uma instância de uma classe, cai direto em concursos, em conceitos, né? É até bom a gente lembrar, um objeto nada mais é do que uma instância de uma classe. Bem, e para finalizar a nossa aula, gente, vamos falar de identidade de objeto. Gente, todo objeto é único. A gente pode até ser parecido. Eu posso até ter, vamos voltar aqui para o meu celular, eu posso até comprar o mesmo celular desse, o mesmo modelo, mesma capacidade, mesma cor. São idênticos, mas eles são únicos. Cada um ocupa um lugar específico no espaço, eles são únicos.
E o que ele define esse objeto diferente do outro? Ele tem uma identidade dentro dele. Tem alguma coisa que ele é único, né? No caso, a gente já pode dizer que só pelo fato de estar ocupando um lugar diferente no espaço, a gente já define que a identidade dele é o próprio objeto. Só que na programação é difícil a gente ter esse conceito, olha, o objeto ele é único por si só. É por isso que quando a gente define objetos, a gente geralmente cria uma característica que identifica aquela identidade, como se fosse um código, né? Então, gente, os objetos, no exemplo, são únicos. Só existe um de cada objeto no mundo. Pode haver vários objetos parecidos com eles, até mesmo idênticos. Mesma marca, mesmo modelo, no caso que eu falei. Mas ainda continuam sendo únicos. A identidade do objeto é uma das características inerentes a ele. Só pode haver um único objeto. Né? Filosoficamente falando, um objeto existe por si só. Tem uma existência independentemente de seu valor ou constituição. A identidade do objeto é uma característica que permite denotá-lo ou referenciá-lo diretamente, independentemente de seu estado ou comportamento, isto é aquela propriedade que distingue de todos os outros objetos. E é por esse motivo que, geralmente, ao definir um objeto, em um projeto de software é descrita uma característica especificamente na classe para isso, tá? Então, gente, assim como, vamos lá, definir o professor. O professor tem nome, CPF, RG, o aluno tem nome, CPF, RG, como posso dizer, a disciplina tem nome da disciplina, carga horária, curso. Todos esses objetos ele tem uma característica além dessas que a gente definiu, que é a identidade dela. Né? Então, a última pilar do objeto é características. Todo objeto tem características, todo objeto tem comportamento, todo objeto tem estado e todo objeto tem identidade. Pessoal, espero que tenham gostado da aula. Foi muita coisa para hoje, mas a gente tem mais na próxima aula. A gente vai pegar mais mão na massa aí, na codificação. Espero que tenham gostado. E até mais, professor. Obrigado pela companhia aí. Boa noite a todos. Não esqueçam de realizar as atividades no ambiente virtual. Boa noite.